Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão? Tão bem, não estão? O dia também tá muito bem também. Graças a Deus, tá tudo correndo bem, né? E olha, eu tenho percebido que alguns dos nossos amiguinhos não estão entrando em contato com o tia Joseilda, nem mostrando a tarefinha. Mostra pra tia ver se tá fazendo direitinho, tá bom? Vamos revisar nossa aula de matemática. Ontem nós vimos sobre medidas de comprimento, não foi? E a tia explicou para vocês que o que é medidas, vocês lembram? Medida é o instrumento que eu uso para medir qualquer coisa, não foi que a gente aprendeu? Então, se eu quero medir uma porta da minha casa, eu tenho que usar uma medida. Se eu quero medir o meu livro, a minha régua, o meu lápis, o meu livro, como eu tinha pedido ontem, vocês mediram? Então, qualquer coisa que eu for medir, eu preciso de um instrumento. Não é o mesmo tipo de instrumento. A gente vai aprender a aula, depois de outras aulas, que não existe o mesmo tipo de instrumento para fazer medidas. Cada um é diferente. Mas, para eu medir qualquer coisa, eu preciso usar a medida, certo? Então, vamos lá. Vimos que medidas são os instrumentos usados para medir qualquer coisa, não foi o que tia falou? E ao longo da humanidade, da história da humanidade, os homens necessitavam de medições, né? Os primitivos, eles queriam uma forma de medir, né? Às vezes eles iam fazer uma troca de um peixe pelo outro. Será que vale a pena trocar o seu peixe pelo meu? Será que o meu peixe está mais pesado do que o seu? Eles não sabiam como medir. Eles iam construir suas casinhas, suas cabanas, de palha, né? Qual a altura seria? Como medir uma altura certa? Eles também não sabiam, né? Então, ó, foi preciso que eles pensassem a necessidade de ter uma medida, alguma coisa para medir, algum instrumento, fez com que os homens começassem a pensar uma forma de arranjar algum instrumento que pudesse medir. Então, para que servem as medidas, né? Na época, como troca, né? Como eu falei, né? O peixe pelo outro. Será que o meu peixe é mais pesado que o seu? Não tinha balança, não tinha como saber, né? Receber quantias de alimento, né? Então, eu ia trocar o meu feijão pelo teu arroz. Mas eu não sabia se a quantidade de arroz que eu estava te dando era a mesma quantidade de feijão que eu estava recebendo. Então, precisava de alguma coisa para pesar, né? Construir ferramentas para caça e pesca, porque eles pescavam, né? Então, cada ferramenta, por exemplo, ele não podia fazer uma faca pequenininha para matar um urso, porque talvez não matasse o urso. Mas ele precisa ter o quê? Alguma coisa para medir, para saber uma faca tamanho grande para poder matar um urso ou outro animal qualquer. Calcular o tempo de viagem, que vai ser outro que a gente vai aprender outra vez, né? Também existe a medida de tempo também, que a gente vai aprender outro dia. Fazer habitações, como a tia falou. Fazer roupas, que naquela época não tinha máquina de costura. Mas eles faziam o quê? Eles pegavam o couro do animal para construir o quê? As suas batas, né? As suas roupinhas com a roupa de animal. Então, precisava de alguma coisa para poder medir, para saber qual o tamanho, né? Por exemplo, o meu tamanho talvez não seja igual ao tamanho do meu esposo, ou do seu pai, ou da sua mãe. Então, alguma coisa eu tinha que medir para saber como é que vai ser o tamanho da roupa de tia Joseilda. Então, tinha um instrumento para medir. Eles não tinham também. Então, veja, os egípcios, eles usavam o quê? Há 4.000 anos atrás, eles usavam a distância para medir alguma coisa. O que é que ele fazia? Por exemplo, se eu fosse medir esse papel aqui que a tia colocou para vocês verem, esse papel, ele usava o quê? O cotovelo. Botava o cotovelo aqui, ó, e ia até o dedinho, ó, fazendo isso assim, ó. Ó, media daqui para aqui, ó. Ia fazendo assim, para medir com o cotovelo. Esse tipo de medida é chamado de cúbito. Eram os egípcios que faziam isso também, certo? Há mais de 4.000 anos atrás. Era um tipo de medidas que eles faziam, porque não existia trena, não existia metro, não existia nada. Então, eles mediam desse jeito, ó, do cotovelo para o dedinho. Então, fazia assim, botava para medir, ó, como aqui, se eu fosse medir aqui o quadro. Fazia assim, tá vendo? Para medir o meu quadro. Porque eles não tinham nenhum instrumento de medida, certo? Eles também usavam a palma da mão, né? Que a gente viu também, não foi? Para fazer o quê? Para medir, ó.
usava a palma da mão. Então, a mão ficava aberta e eles faziam assim, ó. Desse jeito, ó. Tá vendo como a tia tá fazendo aqui? Tá pra ver? Pronto. Então, usava a palma da mão para fazer esse tipo de medidas também, certo? Já os gregos não usavam a palma da mão, usavam os pés. Dava passada assim, ó, com os pés, né? Uma, duas, né? Por exemplo, você pode fazer o teste na sua casa. Você pode medir quantos passos você dá da sua sala até o seu quarto. Então, ó, com os pezinhos abertos, as perninhas abertas, você vai dando passada e medindo. Essa era a forma que os gregos usavam para medir. Eles não usavam o cotovelo, nem usavam a mão, mas usavam os pés. Depois, com o passar do tempo, dois astrônomos da França inventaram o metro, certo? Que é uma unidade de medida com milímetros. Então, eles começaram a inventar o metro, né? Que até hoje, para medir, é necessário as unidades de medidas para cada coisa. Para medir líquido, tem outro tipo de unidade de medida. Para medir o peso também, para medir então, é o tempo também. Então, cada tipo de medida é diferente. E esses dois astrônomos inventaram o metro. Nós vimos que a palavra metro, por que eles colocaram metro, né? Metro vem do quê? De uma palavra, cadê aqui? Grega, né? Que significa o quê? Metron. Não foi isso? Nós vimos que ele serve para isso. O metro veio de uma palavra grega, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É, metron. Então, metron é aquele que mede. Então, esses astrônomos, quando inventaram o metro, colocou o nome de metro, porque essa palavra grega significava isso, aquele que mede. Então, eles pegaram esse nome, colocaram na sua invenção de medidas, né? Mas para medida de comprimento, o que é que eu vou usar? Vamos lembrar? Vamos usar a fita métrica, que é usada para quê a fita métrica? Para a costureira usar também, né? Ela usa a fita métrica, ó, para medir a roupa de vocês, não é isso? Também é usada também a fita métrica para medir tamanho, né, de algum lugar também, né? A parede, o meu quadro, eu posso usar também a minha fita métrica, que tem, ó, 1 metro tem 100 centímetros aqui, ó. Cada pedacinho desse é chamado de centímetro. Então, vamos lá. Usamos também, ó, a régua, que quando eu quero medir uma coisa pequena, por exemplo, ontem eu pedi para você medir o seu livro. Então, era para medir com a régua. Por quê? Porque o livro é uma coisa pequena. Eu não posso medir um edifício, como a gente viu ontem, com uma régua, porque não daria certo, né? Teria que ser com uma trena, ó, que é usado pelos pedreiros, tá vendo, ó? A trena geralmente é muito... A minha da tesoura é pequenininha, mas as deles são grandes, tem mais de 5 metros, tem trena de 10 metros, mas a minha é pequenininha, só para vocês aprenderem o que é. Tem também uma outra que é chamada metro articulado. O metro não tem para mostrar, mas ele lembra muito uma régua. Só que ela faz o quê? Ela se dobra, são várias dobras, né? Ele também não é muito usado com os pedreiros, né? Usado muito pouco para medida, porque ele só tem 2 metros, né? Geralmente eles gostam mais de usar a trena, que vem mais metro. Então, essas são as medidas de comprimento que vocês aprenderam ontem. Agora, vamos lá. Na tarefinha de hoje de vocês, tem assim: escolha um amigo de sua sala, que você não vai estar na sala de aula, né? E meça 2 objetos da sua sala de aula, usando o palmo da mão. Então, nesse caso que você não tem amiguinho na sala, você pode pegar com a mamãe, aí tá bom? E pegar 2 objetos que tem aí na sua sala, que ela não tem sala de aula, né? Então, na sua sala da sua mãe, pega 2 objetos para você medir. Como geralmente são objetos pequenos, você vai usar o quê? A régua, para você medir, certo? E depois você vai colocar aqui, ó, o que você mediu e qual é a metade do que você mediu, ok? Depois tem, circule as figuras que podemos medir usando um metro. Eu não posso pegar o litro que está aí e medir metro, posso? Não posso. Então, você vai ver aí quais são as coisas que eu vou usar para medir a altura e o tamanho. Então, você vai circular, ok?
No outro tem assim, pinte de marrom o caminho mais curto para a Sônia chegar à árvore. Então, você vai olhar aqui, tem dois caminhos, tem um assim, né? E tem outro plano. Qual dos dois ela chegaria mais perto? Veja aí e pinte ele. Sônia viu várias pipas e faça um X na pipa que tem a linha mais comprida. Então, veja qual é a que tem mais comprida daí. E faz um X naquela pipa, certo? No outro tem assim, observe o comprimento da renda dos pedaços de fita abaixo. Você vai, tá vendo aqui? A régua na página 43, certo? Você vai medir, vai colocar ali quanto foi a medida. Não tá fácil? Então, faça a tarefinha bem bonitinha, tá bom? Cuidado com o tamanho da letra, gente. É muito importante que vocês aprendam a escrever na rua da letra, entendeu? Bem pequenininho. As letras não são grandes para estar escrevendo tão grande. Ela tem uma rua. Então, preste atenção para não fazer grande demais, feio demais, para não ficar uma coisa feia, tá bom? Capriche no seu livrinho. Nada de dobrar a página de livro, mas capricha, ok? Faça bem direitinho suas tarefas. Se tiver dúvida, amanhã a gente vai revisar novamente e aí você vai entender melhor. Cada dia a gente vai revisar um pouquinho para você, ó, guardar na sua cabeça o que é medida de comprimento, tá bom? Se tiver dúvida, pede para a mamãe fazer o quê? Entrar na sala de tia Joseilda online, que tia Joseilda vai explicar para ela como fazer, para você fazer bem bonitinho, tá bom? Beijo do coração, um abraço bem gostoso, dia cheio de alegria, tá bom? Fiquem com Deus, tá? Beijo, meu amor.